E só antes de nós irmos a José, quero que você vá aí comigo a 2 de Timóteo. 2 de Timóteo. No capítulo 3. Capítulo 3. E por cima do versículo 14, na minha Bíblia diz assim: há inspiração, valor e utilidade. Diga utilidade. E não sei se na sua Bíblia diz assim, mas na minha diz. 2 Timóteo 3, por cima do versículo 14. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Ok? Pronto. Então diz assim no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Perceberam este versículo? Permanece naquilo que aprendeste, daquilo que foste inteirado, foste completamente informado acerca de, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sobre as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu estava a pensar, e por acaso eu não sabia que era eu hoje que ia pregar, porque pronto, o meu pai não estava a se sentir bem, e então eu vou fazer isto para ele. Mas eu estava a pensar que íamos dar continuidade à vida de José, depois vem a vida de Moisés e por aí adiante. E eu estava a pensar comigo, qual é o sentimento que há em si ao ouvir estas histórias? Porque quem é que sabe que há ateliês para as crianças em que eles vão lá ouvir uma história? Em que está uma educadora a contar uma história e as crianças ficam ali a ouvir, sabem? Se não sabiam, ficam a saber. E a intenção de contar a história é simplesmente para passar um bom tempo e para alguma cultura geral. Mas aqui na igreja, irmão, a intenção de nós estarmos a ler esta história, porque nós estamos aqui a ler que toda a Escritura, diga toda a Escritura, que é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Então, eu não posso deixar de frisar mais uma vez que a intenção de nós estarmos a ler sobre a vida destes homens é para você conhecer o Deus que é o mesmo Deus que o está consigo e para nós tirarmos aplicações práticas para a nossa vida. É óbvio, como nós estamos a falar sobre a vida de José, José teve uma vida que nenhum de nós alguma vez vai ter. Certo? A probabilidade de você vir a ser vendido pelos seus irmãos e ser posto no fundo de um poço é perto de zero. Certo? Ok. Mas agora vamos adaptar isso para a nossa vida. Se calhar, a probabilidade de você vir a ser ofendido por um irmão seu é bastante grande, é ou não é? E então, o que é que nós vamos fazer? Da vida de José, daquilo que ele passou, ok, ele foi posto no fundo do poço. Será que já tive alguma vez numa situação em que parecia que estava no fundo do poço? Sim. Alguém está comigo ou não? Pronto. E agora a palavra de Deus o que é que vai fazer? Ok, como é que José reagiu naquela situação? Ok, José perdoou. José teve uma atitude de amor para com os irmãos. José andava com Deus. Então, eu tenho que tirar a aplicação prática para a minha vida e lembrar-me nas situações da minha vida, da vida de José, e aplicar à minha vida para fazer igual. Porque assim como a Bíblia fala que Deus estava com José e ele prosperava onde quer que ele estivesse, eu vou dizer uma coisa. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Quando ele fala assim, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não estava de maneira nenhuma a fazer diferenciação entre Abraão, Isaac e Jacó, tornando-os mais importantes do que Daniel, Dinarte, Conceição. Não. Ele está a querer dizer que ele é um Deus igual, que ele é um Deus contínuo, que ele não muda, que ele é um Deus de aliança. Não importa a situação que você esteja, não importa as gerações que passem, ele é Deus. E a Bíblia fala, eu, o Senhor, não mudo. Você sabia disto? Ele diz de si mesmo, eu, o Senhor, não mudo. E em Hebreus fala que
que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. E amanhã, quando você acordar, a boa notícia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E depois de amanhã, a mesma coisa. Você está a compreender, irmão? Não venha aqui, vamos ler mais uns versículos. Não. Vou tirar para mim, para quando você estiver numa situação de aperto, quando a sua família estiver a passar pelo vale da sombra da morte, você saiba, o mesmo Deus que disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, assim como fui com Moisés, estarei contigo. É o mesmo Deus que hoje diz, não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias até à consumação do século, dos séculos. Amém? Está esclarecido? Vamos então voltar lá a Gênesis, onde nós terminamos. Gênesis, no capítulo 44, que foi onde nós ficamos. E nós acabamos aí a ler que o José mandou os seus servos preparar um grande banquete, sentou os seus irmãos e preparou uma refeição, com certeza uma refeição digna de um rei, porque era essa a posição que José ocupava. E que, para Benjamim, a porção que foi dada a ele era 5 vezes maior que é dos outros irmãos, porque Benjamim, vamos nos situar, era irmão direto de José. Benjamim e José eram os filhos de Raquel, ok? Que era a mulher que Jacó amava, ok? Pronto, claro que aí a ligação que havia entre José e Benjamim era muito mais forte do que havia, por exemplo, com os outros, porque eram filhos de outras mães e concubinas que não era a mulher de amor de Jacó, ok? Porque é engraçado que, eu por acaso estava a falar isso com o Steven há dias, que era permitido aos homens naquela altura terem várias mulheres. Mas quando a Bíblia fala a mulher de Abraão, era só uma, no entanto ele tinha várias mulheres. Quando fala na mulher de Jacó, era Raquel. Ou seja, o princípio de Deus do casamento, que há um homem e uma mulher, até aqui nós vemos e eu achei isto maravilhoso. Os outros eram concubinas, era permitido, porque a cultura assim o permitia. Não que fosse o plano original de Deus, não que fosse a vontade de Deus, mas aquele povo estava inserido numa cultura que permitia que o homem casasse com várias mulheres. Mas só uma era chamada a mulher. Espetacular a palavra de Deus, não é? Pronto. Então, nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro em cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Agora, só para vocês saberem, aqui neste versículo 2 fala do copo de prata. Na minha Bíblia explica o que este copo de prata significa. Só para você ficar com um docinho na boca, para você saber a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa, levanta-te, segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás, por que pagaste mal por bem? Você está a compreender? O José tinha preparado aquela refeição, deixou-os descansar à noite, de certeza tiveram um quarto, tiveram um lugar confortável para descansar. E enquanto dormiam, José mandou os seus mordomos ir lá preparar os sacos com comida, com cereal suficiente e pôr o dinheiro que cada um trazia para pagar. Lembra-se que era já a segunda vez que ele devolve o dinheiro, mas desta vez ele põe o seu copo de prata, que significava tem um significado de autoridade, nos sacos. E depois o mordomo mandou despedir-se dos irmãos, os irmãos foram embora, e depois veio o mordomo atrás. Porquê que vocês pagaram o bem com o mal? Porquê que roubaram? Não é este o copo em que bebe o meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste, e alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam, porque diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achado, morra.
e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles estavam tão seguros que não tinham roubado, que eles lhes puseram, olha, se tu encontrares isso aqui, então, no saco em que tiver esse vaso, esse copo, isso vai morrer e nós vamos ser escravos. Estavam com confiança, não acha? Eles estavam com a consciência tranquila que não tinham feito nada de mal. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados, serão livres. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Está a ver? Ele pôs o copo no saco do irmão que ele mais amava. E chegou Judá com os seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Você já viu que eles inconscientemente, já várias vezes, se prostraram diante de José? Inconscientemente, sem se perceber, eles estavam a dar cumprimento àquele sonho que José tinha tido quando eles eram crianças. E quando José disse, olha, eu sonhei, tive um sonho em que vocês se iriam prostrar diante de mim. E eles aborreceram José por causa disso. Mas quando Deus dá um sonho, se é de Deus, vai se cumprir. E veja que os irmãos de José, sem ter no coração a revelação daquilo que estavam a fazer, estavam a dar cumprimento ao sonho que Deus deu a José. Então disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Vocês não sabem a minha fama, que eu estou na posição em que eu estou porque eu fui capaz de adivinhar um sonho que o faraó tinha tido? Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que faremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Judá aqui, ele estava a reconhecer esta iniquidade, ele estava a se lembrar lá atrás. Quando os irmãos conspiraram para matar José, quando conspiraram para o pôr na cadeia, ele reconheceu, quando diz assim, Deus achou iniquidade em nós, ele estava a se lembrar do envolvimento, do conhecimento do crime que foi cometido contra José. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Você está lembrado de que Jacó não queria enviar Benjamim? E foi, acho que foi o Ruben, que ele disse, olha, se eu não trouxer o Benjamim de volta, mato os meus 2 filhos. Está lembrado dessa história? E pus isso, a história de Ruben também, na outra Bíblia que eu tenho, está espetacular. Que eu já estou a ver. Ainda hei de ter uma secretária com todas as Bíblias abertas para... Então Judá se aproximou dele e disse, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor e não se acenda a sua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor, temos pai já velho e um irmão na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E ele só ficou de sua mãe e seu pai o ama. Porque disseste a teus servos, trazei-me para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer. Eles estão a repetir a história. Eles estão a repetir o que aconteceu. Não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Note aqui que os irmãos ainda não sabiam que José era o irmão dele. Não se perca na história. José ainda não se tinha revelado
como José. Então disse o teu servo, nosso pai, sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, que era José, e eu disse, certamente fui despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirares isto da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farás descer as minhas cães com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para que o meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Ele estava a adivinhar o desgosto que seria para Jacó se Benjamim não voltasse. E é aqui que o José rebentou. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Diga, bradou. Ele não falou baixinho, ele gritou, ele extravasou ali toda aquela dor que ele tinha, alegria. Devia ser, com certeza, um mês de emoções. Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Você está a ver uma Maria Madalena a gritar? Era assim que o José estava. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Sabe porquê que eles ficaram atemorizados? Porque eles ainda não tinham sido liberado o perdão de José para com eles. Eles ficaram assim. Porque aqui atrás nós vimos que o Judá disse, Deus achou iniquidade em nós, porque ele lembrou-se das maldades que eles fizeram a José. Por isso eles estavam atemorizados. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O nosso Deus é um Deus de conservação para a vida, irmão. Às vezes nós vimos a nossa vida dar uma volta. Às vezes nós vemos tanta coisa a acontecer na nossa vida e nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas quantos livramentos nós já tivemos? Quantas vezes Deus já conservou a nossa vida, irmão? Quantas vezes? E estava a me lembrar, ontem foi um dia assim muito relax, e então estava com muito tempo para pensar. E eu estava a me lembrar certos episódios quando eu era criança, que se passava com os meus pais, com a minha mãe, em particular com a minha mãe, que eu ontem eu senti-me outra vez como se fosse uma criança. O pânico que nós sentíamos quando o diabo tinha poder numa situação de saúde da minha mãe, que nós ficávamos completamente atemorizadas. Que a minha mãe dava-lhe qualquer coisa na cabeça que ninguém sabe explicar o que é e parecia que ela ia morrer. E você que imagine, crianças que nós éramos, o pânico que nós ficávamos, e eu penso, será que foi alguma bruxaria que fizeram contra ela? Será que a queriam matar? Será que o diabo queria tirar a vida da minha mãe? Com certeza que era. Mas o nosso Deus é um Deus que conserva para a vida. E você que se lembre, situações, às vezes nós pensamos que Deus não nos livrou de determinada coisa porque passamos por uma situação menos boa. Mas se calhar essa situação menos boa foi Deus a conservá-lo de algo pior. E o nosso Deus é um Deus de vida. Não é um Deus de morte, não é um Deus de angústia, é um Deus de vida, para conservar a nossa vida. E aqui José estava a reconhecer, olha, para a conservação da vida, Deus me mandou ao Egito. Assim não foste vós, veja logo José com total perdão, que ele não imputa aos irmãos a culpa de eles o terem enviado para o Egito. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus.
que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua terra, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhes, assim manda dizer teu filho José. Uau! Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Deixa a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Ele estava no 2º ano. Você lembra-se do sonho que ele teve, as 7 vacas? Ele estava no 2º ano e já era mau, porque o Jacó, você lembra-se que ele mandou os filhos já muito tarde, porque ele não queria ter que enviar Benjamim. E então os filhos disseram, se não nos tivéssemos demorado, nós já tínhamos ido, já tínhamos vindo. E ele deve ter racionado a comida de tal forma para não ficar sem mantimento, de forma que os filhos não tivessem que voltar ao Egito. E ele ainda estava no 2º ano. No versículo 12, eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vi também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fiz ouvir a casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Foi agradável. Sabe porquê? Porque quando Deus dá graça, irmão, Deus dá graça de forma que toda a sua família vai ser abençoada. Eu poderia contar situações simples do meu dia-a-dia em que Deus já me deu graça. Quem é que pode contar um testemunho de graça que Deus lhe deu diante dos homens? Disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordene-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos, para vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Veja que o José, ele preparou carros para que o pai não se demorasse, porque o pai não tinha carros, o pai devia ter era burros, vinham a pé, mas porque José estava numa posição de poder, o que era um carro para ele? O que era ele enviar 2 ou 3 servos a conduzir um carro para ir buscar o pai e os irmãos e os sobrinhos e tanta família que ele ainda não conhecia. Então foi isso que ele enviou. Enviou carros para que eles pudessem vir o mais rápido possível. Não vos preocupeis com que use alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Ele estava a dizer, olha, não te preocupes. E veja que Jacó até era um homem próspero. Sim ou não? Quem é que se lembra como é que ele saiu lá da casa do tio dele de Labão? Ele saiu com muita coisa. E o José estava a dizer, olha, diz ele para não se preocupar com nada daquilo que ele tem, porque o melhor do Egito será para ele. Espetacular. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho, ou seja, na ida, eles não tiveram que gastar de nada. O Faraó proveu tudo. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais, vestidos ali como deve ser. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. Isto para que era? Era para a venda. Para quando ele viesse, ele viesse o suficiente, porque o melhor estava lá. Isto foi só um bocadinho para ele se remediar. 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Vocês não discutam. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhes disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar. Ele deve ter ficado sem acreditar. Pálido. A tensão arterial deve ter descido, ele deve ter precisar de beber um copo de vinho para que ele arrebetear, porque ele deve ter... Porque não lhes deu crédito. O coração dele palpitou, mas ele não acreditou, está a ver? O coração dele ficou assim,
a pensar seria possível, mas ainda assim ele não deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Ele deve ter, todos aqueles anos que ele perdeu, a chorar o José, recuperou. O fundo do rejuvenescimento, irmão, que o mundo fala lá fora, sabe o que é? É o perdão. É a alegria que Deus dá. Quando nós temos a alegria de Deus no nosso coração, quando nós vimos a promessa de Deus se cumprir, quando nós temos a certeza que Deus não falha com as suas promessas, nós ficamos com o nosso espírito renovado. E a cara do Jacó ficou. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Está a ver? Ele estava lá, jogado para um canto, e ele ficou logo todo ativo. E ele disse: então vamos lá, antes que morra, tenho que ver o meu filho outra vez. Não tinha tempo a perder. Glória a Deus. Exatamente. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, disse-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu-lhe: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Está a ver? O filho que ele temia ter perdido era o filho que ia estar com ele no último momento da vida dele. José é que ia fechar os olhos do Jacó. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e suas mulheres, os carros que Faraó enviara para o levar. Tornaram seu gado e seus bens que haviam adquirido a terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e suas filhas, e as filhas, tanto filho. E depois aí fala toda a descendência que foi com Jacó para o Egito. No versículo 20. Não. No 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todos 66 pessoas. Está a ver? 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois, que era o Manassés e o Efraim, que nós já vimos. Manassés, que era Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou ao contrário, é uma destas assim. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozeno, e chegaram à terra. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Ele não esperou que o pai chegasse, ele foi logo ter o encontro do pai. Apresentando-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim, longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E disse José a seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que está aí. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozene, porque todo o pastor de rebanho é abominação para o Egito. Está a ver? Mas é abominação para o Egito, porque o Egito eles tinham vários rituais de separar aquilo que eles consideravam imundo. E para os egípcios, o israelita, e principalmente aqueles que eram cuidadores de gado, eram considerados imundos. E por isso é que nós vimos lá na casa de José, você lembra-se que eles fizeram separação. Os egípcios comeram do lado e os filhos os irmãos de José comeram do outro, porque eles consideravam que era imundo. Mas ainda assim, ainda considerando imundo, o faraó, porque José achou graça aos olhos de Faraó, o faraó separou aquela terra para que eles pudessem ser prósperos. E como Deus tinha falado lá a Jacó: não temas em descer. Porquê que Deus estava a dizer isto a Jacó? Porque
Jacó sabia que ele na terra do faraó seria considerado imundo. Ele não iria ter paz, ele não iria ser bem recebido. Por isso é que Deus precisou de confirmar ao coração de Jacó: não temas em descer, vai, porque lá eu vou fazer de ti uma grande nação. E o faraó disse: olha, esta terra vai ser para eles. Está a ver? Você está a compreender a história? Glória a Deus. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, habitem os teus servos da terra de Gozém. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos, habitem na terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Está a ver? Lá farei de ti uma grande nação. Não só o faraó permitiu que eles acampassem lá naquela terra, como pôs os irmãos de José e aqueles homens que fossem capazes, daqueles 66 que desceram, para José escolher aqueles que fossem mais capazes para cuidar do próprio gado do faraó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Olha esta parte aqui, Jacó abençoou a Faraó. Na minha outra Bíblia tem um grande estudo sobre isto. Porquê que Jacó tinha o poder para abençoar? No outro dia eu explico. Então perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Ele perguntou: quantos anos tu tens? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ele estava a dizer: olha, foram poucos e maus. Foram poucos e maus. 130 anos. Mas aqui você veja, o Jacó, ele não teve uma vida fácil. Mas ainda assim, Deus não se importa de ser chamado como o Deus de Jacó. Mas ele não teve uma vida fácil. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saí da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo os números dos seus filhos. E depois aí continua aquilo que acontece na terra do Egito, que você pode ler em casa. Vamos ler o capítulo 48. Então, passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leite. Está a ver? Ele estava enfermo, ele estava mal. Quando ele soube que José vinha, a Bíblia diz que ele esforçou-se e, em vez de ficar deitado, ele ficou sentado. Ele ainda tinha alguma coisa a dizer. Disse Jacó a José, o pai ao filho: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Se você pudesse entrar aqui nesta história e compreender isto que Jacó estava a dizer, ele estava a chamar para Manassés e para Efraim a mesma bênção que estava sobre ele. Eles são meus. Era o avô. Sim ou não? Era o avô. A importância de ter um avô crente. Estás a ouvir, Emily?
Onde é que está? Antes que viesse... são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Ruben e Simeão eram os dois primogênitos, os dois primeiros filhos de Jacó. E ele chama para si o mesmo direito para Manassés e para Efraim. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de cada um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Pandam, morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância de chegar a Efrata. Ele estava mesmo quase a chegar e ela morreu a caminho. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José ao seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José pôs filhos chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, já não tinha esperança de voltar a ver-te. E eis que Deus me fez ver a teus filhos também. E José, tirando-os de entre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim da sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. A história repete-se. Você está lembrado do que aconteceu com o Isaac, que era o pai de Jacó? Sim, está a ver? A bênção que era para Esaú foi para Jacó. E agora Jacó faz o mesmo com os filhos de José. Vá-se lá compreender. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manaés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. O José, ele colocou direito. Ele colocou Manassés no lugar certo para receber a bênção da mão direita. Mas o Jacó, que não estava assim tão tontinho como me faz crer, ele fez assim. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhes desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim o abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Disse depois Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da terra dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, estava um bocado de terreno que ele tinha lá, disse: olha, aquele terreno ali é para ti. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Tem tanta coisa aqui que eu queria ler. Tanta coisa. Tanto estudo aqui por aqui abaixo. Pronto, isso agora você lá ali em casa, que são as bênçãos que Deus dá para cada um que Jacó deu para cada um dos seus filhos, que eram as 12 tribos de Israel, ok? Você está a ver que o momento secreto, o momento de intimidade foi com José, que ele teve. O melhor, a primazia foi para José.
Então, no capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, para que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Você está lembrado quando Deus falou a Jacó: olha, tu vais descer à terra do Egito, mas tu vais voltar. E sabe uma coisa? Há promessas de Deus que só cumprem-se na nossa vida depois de nós morrermos. Da mesma forma como aquela promessa que Deus fez a Jacó, se calhar ele pensou: olha, quando já estiver mesmo perto de morrer, ainda vou voltar lá a casa, ainda vou ver lá os meus vizinhos. Mas a promessa de Deus para Jacó, ela cumpriu-se ou não se cumpriu? Mas o Jacó não veio. Mas sabe quem é que veio? A descendência. E este aqui fala-me de um legado, irmão. Você não desanime se você não ver algumas das bênçãos de Deus cumpridas na sua vida. Se calhar é os seus filhos que precisam de ver. Para quando você partir, os seus filhos terem continuidade a contar aquilo que Deus começou no seu pai e acabou consigo. Isto é para nós nos alegrarmos. Uma vez eu estava desanimada com uma situação, a minha mãe disse: filha, tu não te preocupes, no céu tu vais ter. E aquilo irritou-me. No céu, mas eu não quero no céu, eu quero aqui. No céu não vai me servir de nada. Mas se calhar há bênçãos, irmãos, que há promessas que Deus faz a nós, que é para nós crermos, acreditarmos nela até à morte. E depois da nossa morte Ele vai fazer cumprir. Para que os seus filhos possam dar continuidade ao legado de fé que você tem tido com Deus. Agora, pois, desejo subir e sepultar o meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó e os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito. Foi um funeral com honras de Estado. Como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa do seu pai. Somente deixaram na terra as crianças, os rebanhos e os gados, e subiram também com ele. E claro, as mulheres, mas as mulheres não eram contadas naquela altura, que as crianças não iam ficar sem ninguém para cuidar. As mulheres não eram contadas. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à era de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto da era de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos como lhe havia ordenado, e levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão, lembra-se disto? Que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. E depois continua até que o próprio José também morre. No versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Veio José os filhos de Efraim até à 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os netos, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. Amém? Vocês gostaram da história de José? Foi uma história bonita, não foi? Ele teve uma vida bonita. Glória a Deus.